E aí, pessoal? Tem um vídeo que eu gosto muito aqui no meu canal, sempre volta e meia costumo mencionar aqui, que é a Opinião 17. Presunção de inocência é para todos, até para o Marcelo Siciliano. Naquela situação, quando o vereador tinha sido acusado de ser o mandante do assassinato da Marielle, né? E depois comprovou-se que era completamente inocente nessa história, era tudo uma armação contra ele. E na época eu pedi prudência, pedi calma, né? Pô, vamos avaliar presunção de inocência. Na época eu até achava que ele podia ter algum envolvimento, sim, né? Hoje está totalmente descartável. Mas dizer, olha, a presunção de inocência não é só para quem a gente gosta, não, é para quem a gente não gosta, é nos casos em que causam alguma repercussão em relação àquilo que a gente admira também, né? Ou em situações que a gente repudia e tal, mas a, a, a inocência ou não de uma pessoa ela não deve estar ligada à gravidade do crime ao qual ela está sendo acusada. E aí, vamos falar o assunto do dia aqui. Último domingo, jogo no Maracanã, Flamengo e Bahia. O jogador Índio Ramírez do Bahia, colombiano, foi acusado pelo jogador do Flamengo, Gerson, de tê-lo ofendido com o termo racista, né? Nós sabemos muito bem que o racismo no futebol e na sociedade de um modo geral é uma praga que tem que ser duramente combatida, é um problema gravíssimo, não tem que ter tolerância com o racista. Agora, o jogador Índio Ramírez, ele nega veementemente a acusação. Até o momento nós temos a palavra do Ramírez contra a palavra do Gerson. Quero ler para vocês aqui a nota do Bahia sobre o caso, né? Nota oficial. O Esporte Clube Bahia vem a público se manifestar sobre a denúncia de racismo feito pelo atleta Gerson do Flamengo, ocorrida na noite deste domingo 20. O atleta Índio Ramírez nega veementemente a acusação e a ele está sendo dada a oportunidade de se defender de algo tão grave. O clube entende, porém, que é indispensável, imprescindível e fundamental que a voz da vítima seja preponderante em casos dessa natureza. Assim, decidiu afastar imediatamente o jogador das atividades da equipe até a conclusão da apuração. O presidente Guilherme Belintani ligou para Gerson a fim de prestar solidariedade. Eu vejo essa nota como muito problemática e absurdamente contraditória, porque, olha, primeiro ele diz que deve-se dar a oportunidade de se defender de algo tão grave, porém diz que é imprescindível e fundamental que a voz da vítima seja preponderante. Olha, se a voz da vítima for preponderante, eu entendo que ela é como se ela valesse mais do que a palavra do acusado. E isso é uma inversão completa do direito. Não digo no Brasil, mas em todos os países democráticos do Ocidente é sempre assim, né? É a presunção de inocência que vale acima de tudo. É melhor você absolver 100 culpados do que condenar um inocente. A gente sabe muito bem que geralmente, né, nesses casos de acusação de racismo, geralmente o acusado ele praticou mesmo. Mas pode esse ser um caso de exceção. E se for uma exceção, a gente vai cometer uma injustiça e punir um jogador, porque o jogador já está sendo punido, a grande verdade é essa, e já vai ser afastado de um jogo, um jogador importante da equipe do Bahia, né? O Bahia pode acabar perdendo aí 3 pontos importantes, tudo para dar uma satisfação, entre aspas, assim, à sociedade, mas num caso onde a culpa do cara ainda não foi comprovada. E eu acho muito perigoso esse tipo de justiçamento vindo justamente, eu que sou uma pessoa de esquerda, vindo justamente de companheiros que são da esquerda também e que não deveriam pensar assim, porque a gente vê os bolsonaristas aí querendo linchar todo mundo, né? Ah, já sai apontando o dedo, fulano é bandido, não sei o que, tal, e faz pré-julgamento, né? E não dá oportunidade de defesa, e já quer linchar a pessoa na rua, né? Deles isso é esperado, deles isso é normal, né? Agora, justamente porque eu considero que nós somos os mocinhos, é que a gente não deveria ter tolerância com esse tipo de pré-julgamento, não deveria praticar esse pré-julgamento. Por mais horrível que seja
o caso, né, a acusação em si, a gente tem que ter sempre cabeça fria e dar a oportunidade das pessoas se defenderem corretamente. Mas a partir do momento que o presidente do Bahia ele liga para o Gerson para prestar solidariedade, ele está faltando com a confiança com o próprio atleta dele, que nega que chamou o Gerson de uma forma racista, né? E se o Ramires estiver falando a verdade? Se foi invenção do Gerson, ou o Gerson ouviu mal, e, né? O que acontece? Aí vai voltar, o Gerson vai ficar um jogo de fora também para compensar o jogo que o Ramires vai ficar de fora no Bahia, segundo aí a decisão do presidente Belintani. É muito complicado, né? É uma punição que não tem mais como voltar atrás depois que já foi aplicado. Pode dizer que não, é para preservar a imagem do jogador e tal. Não deixa de ser uma punição, está sendo punido preventivamente, a meu ver, sem necessidade. Alguns podem até argumentar aí não, que é para preservar o clima, né, para preservar a própria imagem do jogador. Eu tento entender, mas não concordo com essa visão, sinceramente. Para mim, a partir do momento que o clube vai lá e afasta preventivamente, ele está fazendo um juízo de valor. A partir do momento que o presidente vai lá e liga, prestando solidariedade a um jogador que até um momento não sabemos se está realmente falando a verdade, para mim ele está tomando partido contra o próprio atleta. E aí eu fico até na dúvida se essa apuração que o Bahia vai fazer, ela tem condições de ser feita de forma imparcial, porque parece que a satisfação que o Bahia quer dar à sociedade, né, e manter a imagem de clube que luta contra o racismo, que é uma coisa muito legal, uma coisa muito importante, mas pode acabar o Bahia pensando, poxa, é melhor manter a imagem de clube que é ferrenhamente contra o racismo, mesmo que seja às custas de condenar uma pessoa que a gente não tem certeza se realmente cometeu o ato de racismo. Isso é muito complicado, né? Porque qualquer um de nós está sujeito a ser acusado aí de uma coisa injustamente e todo mundo sai apontando o dedo para a gente sem que a gente tenha a oportunidade de se defender, né? E o ônus da prova é completamente invertido. Aí as pessoas que deveriam provar que a gente fez aquilo, não, é o contrário, a gente é que tem que provar que não fez. Ora, peraí, né? Alguns podem dizer, mas como é que a gente vai saber se falou mesmo ou não? Bom, tem várias formas aí, pode-se fazer a cariação, pode-se fazer, pegar relatos de testemunhas, inclusive de jogadores do próprio Bahia ou do próprio Flamengo, que podem eventualmente testemunhar aí contra o jogador do seu próprio clube, né? Pode ver se algum deles vai cair em contradição. E pode-se até mesmo solicitar câmeras, imagens das câmeras do jogo, para ver se nenhuma delas pegou a fala do jogador aí e a partir de uma leitura labial ver aí o que ele realmente disse. Só não concordo com essa coisa de ficar tomando partido, atacando as pessoas que já estão indo em rede social aí, falando, fulano e tal. O vereador Tarcísio Mota, né, já não é a primeira vez que eu faço crítica aqui ao Tarcísio, né, inclusive alguém que eu admiro bastante, mas parece que quando é para falar de futebol, ele, tá sempre pisando na bola, sinceramente. Aí comentou aqui no Facebook dele, recentemente, né, todo o apoio a Gerson, vítima de racismo em seu local de trabalho, que o manifesto do jogador ecoe por todos nós, entre aspas. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Não adianta ter o discurso, fazer campanha e não colocar em prática em todos os aspectos da vida, inclusive dentro do campo. O futebol não é algo fora da sociedade, é um ambiente onde barbaridades como cala a boca negro podem ser aceitas. Eu concordo totalmente com a fala aí atribuída ao Gerson, mas não concordo de forma alguma com o pré-julgamento que o Tarcísio Mota, um dos grandes expoentes do pessoal carioca, fez aí, como se dissesse, olha, o Gerson está certo e o Índio Ramírez está errado, sem nenhuma conclusão a respeito disso. Pode ter ser que amanhã a gente comprove que realmente a acusação de racismo aconteceu, né, o ato de racismo aconteceu, e nesse caso o Índio Ramírez tem que ser severamente punido, ao meu ver. Mas antes disso ser esclarecido, não pode umas figuras públicas, né, da esquerda, como é
o vereador Tarcísio chegarem e tomarem partido dessa forma. Isso é absolutamente, até mesmo incompatível e incoerente, né, com a história do PSOL, que sempre militou a favor da presunção de inocência, né? A mesma presunção de inocência que a galera diz que tem que ter em relação a Albi, ao político aí que se admira e tal, tem que ser a mesma aplicada a qualquer um, ao político que não se admira, ao jogador de futebol, aquele que foi acusado de qualquer crime que seja, todos nós, isso é um direito fundamental, é a única coisa que eu acho que não pode ser relativizada. Até o direito à vida eu acho que pode ser relativizado, já falei isso num outro vídeo aqui no canal também. Mas o direito à ampla defesa, à presunção de inocência, ao contraditório, isso não pode ser relativizado de forma alguma. E me assusta muito, como eu disse, pessoas relativizando a presunção de inocência num caso como esse, apenas porque o suposto crime realmente é um crime repugnante, mas nós não sabemos se realmente aconteceu. Isso tem que ter muito cuidado, porque me assusta muito a esquerda sendo leviana em relação a algo que pode acabar resultando em injustiça, né? Existe aí uma teoria do direito penal alemão, inclusive, que é o direito penal do inimigo, que fala que ao inimigo, né, que é a determinada figura da sociedade assim que praticou supostamente algum tipo de crime, não devem ser dadas as mesmas garantias que seriam dadas a outros supostos criminosos, né, de modo geral. Então, pode ser os terroristas, pode ser os pedófilos, pode ser os racistas, né? No caso da esquerda são os racistas, os agressores de mulher, os estupradores também, né? Então, eu acho isso muito complicado, porque eu acho que todo mundo deve... Não tem que existir o inimigo, tem que existir aquele que passa por um processo devido ao processo legal, um processo de julgamento justo, né? E só após a condenação, ou pelo menos, não digo que tem que ser a condenação formal com trânsito e julgado. Por exemplo, a gente sabe que o Flávio Bolsonaro é bandido, né? Mas tem um monte de evidências materiais muito fortes. É o que não acontece aqui nesse caso do Índio Ramírez, né? É a palavra de um contra a palavra de outro apenas. Então eu fico muito temeroso, fico muito triste com ver gente de esquerda, né, nós que sempre militamos a favor da presunção de inocência, relativizarmos a presunção de inocência em relação a determinados crimes, tudo em nome da famosa militância, né? A gente não tem que separar as coisas. O racismo é grave, é um problema terrível. Nós temos que sempre lutar contra o racismo, mas não podemos acusar pessoas de serem racistas antes de que se tenha pelo menos uma evidência muito forte de que elas realmente cometeram o racismo, né? A gente tem que ser justo, tem que buscar a justiça acima de tudo. Não adianta a gente querer promover uma justiça social, né, em relação a todo um grupo às custas de condenar um cidadão individualmente. Isso aí não é justiça, isso aí é uma espécie de vingança e justiçamento de grupo, né? E eu sou totalmente contra, né? Espero que fique aí essa mensagem e as pessoas possam refletir sobre o que a gente está falando aí. Até mais, um abraço.